Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui iniciando essa gravação para que possa chegar nos lares de cada um de vocês este momento de paz, de serenidade, das mensagens deixadas pelo Cristo. Então rogamos ao nosso Pai Celestial, ao nosso querido irmão, Divino Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que possam estar conosco neste instante, levando a paz, a harmonia, a serenidade a cada um de nós, a cada lar, a cada local aonde um irmão estiver conectado neste momento, buscando os ensinamentos do Cristo. Em mais este momento, que aqui reunidos nós possamos tirar o maior proveito daquilo que nos for trazido nesta noite. Que a paz, que a luz de nosso Pai Celestial possa irradiar sobre cada um, levando tudo o que necessita para que possa se reconfortar material e espiritualmente. Assim sendo, iniciamos os nossos estudos, os nossos entendimentos da noite, diante dos ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Bom, então hoje nos caiu Bem-aventurados os aflitos, que é do capítulo 5, primeiro vídeo que nós gravamos, que viemos falar sobre essa paralisação, e por que nós não iríamos abrir, e continuamos fechados devido ao público, devido ainda ao alto índice de contágio que nós estamos tendo na cidade. 13 casos por dia, dividido sequencialmente na semana, o montante da semana é um número muito grande, Então, nossa casa não tem uma ventilação, muito grande. Então, assim, mantenhamos nos nossos lares fazendo o Evangelho e mentalizando o centro para que possam receber em seus lares estas bênçãos. Então nos caiu perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria, Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Porque medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Então nós nos preocupamos muito com a nossa falta de entendimento, na verdade, nós nos deixamos levar pelas situações e aí o que acontece? A gente acaba deixando o nosso egoísmo falar mais alto, Deus, na verdade, Ele sabe da necessidade de cada um de nós. Então, se um filho nosso foi antes de nós recolhido, Ele sabe os motivos. Ele sabe a necessidade de nós como seres humanos, como espíritos, como complementação de nosso ciclo de aprendizado,
Então depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas vamos pensar e entender, né, que Deus não é cruel e Ele não vai atender aos nossos caprichos, Ele vai atender às nossas necessidades, né? Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado da miséria da vida ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra, né? Então aqui vem uma explicação clara, por isso que eu falei que depois a gente ia comentar, né? Porque nós, na nossa pequenez, nós lamentamos e falamos, mas era meu filho, né? E a gente, com apego, com amor, a gente quer que permaneça. Mas Deus sabe das necessidades. De repente, é uma pessoa que ela vai mais ter sequelas das atitudes dela, tá? E prejudicar a experiência de vida, de aprendizado. E aí, Deus então recolhe esse filho antes, tá? Para que ele não erre mais, para que ele não se comprometa ainda mais, né? Então, nós vimos pelo nosso lado, né? O nosso lado do apego, o nosso lado da afeição, né? Que a gente acha que o bom é o nosso filho ao nosso lado, né? Mas os filhos foram emprestados para nós, na verdade, né? E o momento que o pai acha que tem que recolher, que tem que chamar para junto, é esse momento, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas partidas, né? E aos poucos irmos entendendo os propósitos de Deus para cada um de nós, seja aqui no plano físico, seja no plano espiritual, né? Porque não podemos nos esquecer que a morte, o desencarne, como falamos na doutrina espírita, ela é uma separação momentânea, né? Que cada vez que nós emitimos o nosso pensamento, cada vez que esse irmão que desencarnou, ele está em condição de vir, de se aproximar, de estar conosco, ele vem, ele vai estar conosco, né? Os nossos pensamentos vão até eles, né? Então, é uma separação momentânea, que muitas vezes nós estamos mais perto do que quando nós estávamos aqui no plano físico, todos juntos e desfrutando do mesmo ambiente, né? Porque quantos ambientes que nós temos que nós estamos solitários, né? Estamos cheios de gente à nossa volta, porém estamos solitários, né? Então, nós precisamos de começar a ver o desencarne, essa separação, de uma maneira mais branda para nós mesmos, né? Porque é uma separação que chegou o momento, né? O único momento que a doutrina espírita nos traz, que não é o momento, é na questão do suicídio, né? Que amanhã nós começamos setembro, começamos o Setembro Amarelo, né? Que é o de conscientização e de prevenção ao suicídio. Lógico que é simbólico, porque isso é o tempo todo, né? Que nós devemos cuidar daqueles que estão à nossa volta, mas é um mês que é mais enfocado, né? Então, o único momento que a gente entende que não seria o momento do desencarne é o suicídio, porque o ser humano, ele não tem o direito de tirar a vida de outro ser humano, em hipótese nenhuma, né? Quer dizer, abre um aspas, só quando a mãe, né, que já está encarnada, que já está com a existência em andamento, né? Então, se o feto está oferecendo risco para essa mãe, então
salva-se a vida em andamento e aquela vai ser amparada, assistida pela espiritualidade, para que ela possa retornar dentro em breve, né, em melhores condições, em melhor situação, tá? Então a gente tem que entender e deixar esse egoísmo, a dor, a emoção, o sentimento que nós temos por aquela pessoa não estar convivendo mais no nosso meio físico, tá? Nós vamos viver o luto, mas não vamos fazer disso a destruição do nosso andamento aqui no plano físico, tá? Então, porque todos nós temos o nosso tempo determinado de retornar no mundo espiritual, tá? Mesmo que seja um bebê de poucos meses, poucos dias de vida, quanto aquele idoso, né? Quanto aquele jovem, tudo vai depender do nosso cronograma, daquilo que está planejado já no mundo espiritual, né? E às vezes por nossa culpa mesmo, por a gente estar desviando muito daquilo que nós comprometemos de vir realizar. É horrível, infelicidade, dizeis que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis a da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Então nós não sabemos, né, qual é o nosso, o que está esperando a gente ali na frente, né? Então muitas vezes a gente se deixa arrastar pelas coisas materiais, a gente se deixa arrastar por uma falsa ilusão, né, um falso entendimento, né? Pega um filho que está altamente envolto com o vício da droga, né? A gente fica naquela esperança, a gente luta, a gente vai, a gente corre, né? E a gente tenta fazer com que esse ser possa se recuperar, possa sair disso tudo. De repente a espiritualidade percebe que não, e que ele está se comprometendo mais ainda, então recolhe, né? Aquelas pessoas que gostam de viver intensamente, de esportes radicais, de pegar um carro e sair correndo, bebe e sai aí dirigindo, ele é suicida. São pessoas que estão se comprometendo, porque numa dessa, né, vamos pegar uma pessoa que dirige embriagada, ela pode morrer e ela pode matar. Então ela vai se comprometer intensamente com a atitude dela, né? Então, às vezes, acontece ali, ela tem um infarto, a hora que sai do evento que ela estava, do local onde ela estava bebendo, que é para evitar um mal maior, né? Então, Deus sabe aonde Ele deve interferir, né? Aonde Ele deve intervir dentro de cada ação, de cada ato, de cada um de nós, né? E muitas vezes... esse irmão, ele pode estar muito melhor no mundo espiritual, ele pode estar muito mais grato pela espiritualidade tê-lo recolhido, certo? Porque aí ele vai tomar ciência, ele vai ver, né, as atitudes negativas que ele estava fazendo, porque assim nós temos a lei da consciência lá do outro lado. Quando a gente consegue, né, nos equilibrar, a lei da consciência traz, e nós ficamos sabendo de tudo que a gente estava fazendo aqui e vendo o que a gente poderia ter feito ou não ter feito, né? Mesmo que aqui a gente não admita, lá chega um momento que a gente vai entender isso, né? E muitos às vezes estão muito melhor do que se tivesse permanecido aqui, diante dos erros, diante das atitudes negativas que estariam cometendo, né? E ainda envolvendo outras pessoas.
Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrasadoras os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tanto nos nossos momentos de que a gente pode, né, em vez da gente se lamentar, vamos agradecer a Deus a oportunidade daquele momento que passamos com aquela pessoa, né, que pudemos conviver, que pudemos tentar ajudar o outro, porque é esse, né, o nosso papel, da gente ajudar e ser ajudado no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, né. Vamos ter essa fé, né, de que a morte, o desencarne é uma separação momentânea, né? Que quando o espírito ele se reconhece do outro lado e entende, ele está mais perto, como eu disse lá no começo, porque um pensamento nosso chega até ele mais rapidamente, porque ele tem uma capacidade de absorver, de ter essa percepção desse pensamento quando ele já está lúcido, porque muitos às vezes desencarnam em grande perturbação e demoram um tempo maior, tá? Muitos de nós espíritas já sabemos isso, mas é um vídeo e nesse vídeo ele vai abranger mais pessoas. Então o cuidado que nós devemos ter quando um ente querido nosso desencarna e a gente acha que ele virou anjo, que ele pode nos ajudar, que ele está em melhor condição, não. Vamos observar qual era o estado mental e o que ele acreditava depois da morte. Então, se ele está em estado mental de perturbação, se ele estava adoecido aqui, certo? Seja psicologicamente, seja através das doenças físicas, tá? Ele vai passar por um período de adaptação no mundo espiritual. Muitos não se reconhecem desencarnados, né, separados, às vezes ainda assim entendem que estão vivos, porque é muito igual, né, a deixada do corpo físico com a existência no mundo espiritual. Então, vamos ter um cuidado muito grande, tá? Vamos, por um período, e eu vou dizer para vocês, analisando esse estado mental, emocional, psicológico que a pessoa desencarnou, certo? Vamos dizer aí, né? Para um espírito consciente isso é rápido, mas para um não tão consciente, isso aí vai 3 meses, isso aí vai 6 meses, isso vai anos, tá? Para que ele atinja essa conscientização e que ele possa então aceitar o auxílio da espiritualidade. Dali por diante, ele então fazer todo o processo de entendimento, de tratamento dele no mundo espiritual, para depois então eles conseguirem chegar até perto de nós, tá? O negócio é um pouquinho mais amplo. Então vamos entender, né? Quando Deus chama um de nossos entes queridos, seja em que fase for, aqui nós estamos falando de mortes de jovens, né? Mas seja em que fase for, todos nós vimos com uma data programada, né? Então, ou a espiritualidade recolhe antes pela necessidade, para que a gente não se comprometa mais, certo? Na nossa existência, tá? Ou aqueles que tiram a vida, esses estão totalmente fora das leis de Deus, tá? Mas então, tenhamos essa fé, essa confiança de que se aquele ente querido foi recolhido, é pela necessidade, é pelo momento, tá? Que estava na hora dele ir sim, porque assim são as determinações de Deus.
Deus não faz nada para nos ferir. Ele nos faz para que a gente possa aprender, para que a gente possa entender, né, principalmente na causa da morte, do desencarne, que chegou o momento daquele, ele cumpriu o papel, a tarefa dele aqui, ou, como foi dito antes, ele se comprometeria. Então, por misericórdia divina, ele foi recolhido antecipadamente, certo? Depois ele fala assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, né? Então, compreendendo essa vida espiritual, gente, a gente vai escutar essas pulsações mais profundas do nosso coração, de agradecimento, né? Pelo amparo, pela assistência que recebemos, né? Por este irmão ter vindo até nós, né? Como membro da família, mas que a família maior nossa é essa universal, é a família espiritual. E o momento que o pai fala: olha, está na hora, nós vamos, né? Então vamos entender que cada ente querido que nós, que nos é limitado a convivência, tá? No caso do desencarne, da morte, é essa bênção, né? Porque ele foi recolhido, chegou o momento dele ter uma vida mais feliz, mais efetiva no mundo espiritual, tá? Então, ele fala aqui: e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essa poderosa consolação que secam as lágrimas, né? Então, gente, quando a gente compreende tudo isso e a gente percebe que esse irmão, ele está acolhido junto ao nosso Pai, né? Que chegou o momento dele ter a experiência dele no mundo espiritual de novo, fazer um balanço do que foi vivenciado, do que ele alcançou aqui no plano terreno, né? Isso abranda o nosso coração. Então, em vez de lamentarmos, de chorarmos, né? Continuarmos lamentando o afastamento desse ente querido do nosso convívio material, né? Rezemos, façamos orações e peçamos a Deus que ele esteja realmente assistido, amparado, que ele esteja realmente se conscientizando, né, das conquistas que ele realizou enquanto estava aqui no plano terreno, e do que é que nós erramos, porque nós ainda somos imperfeitos e vamos cometer erros, cometemos e vamos cometer alguns erros ainda, né, ou muitos erros ainda. E então vamos entender todo esse processo, agradecer a Deus pela oportunidade de termos feito parte da existência, da formação de caráter, né, por termos contribuído para que aquela pessoa pudesse melhorar, pudesse aprender mais alguma coisa junto a nós, também deixar coisas para que nós aprendêssemos, né? Então vamos pensar em coisas boas, né? Agradecer sim a Deus pela oportunidade de termos tido aquela convivência e que essa pessoa possa se recuperar o mais rápido possível no plano espiritual, né? Para que ela possa continuar o progresso, que ela possa continuar o desenvolvimento dela, né? E tendo a permissão e nós tendo a necessidade, que eles possam vir sim no nosso auxílio, no nosso amparo, no nosso socorro, né? Mas que até então, que Deus possa levar até ele fortalecimento, para que ele continue assim, né? O desenvolvimento dele. Então é isso daí, tá? Fica mais esse momento de aprendizado, que todos nós possamos continuar nos nossos lares, fortalecidos por esta luz, por este amparo. Entendamos
que Deus está conosco aonde quer que a gente esteja, tá? Basta nós nos conectarmos com Ele, certo? Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos, agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade, que estas bênçãos possam ser irradiadas sobre cada um de vocês, cada um de nossos irmãos que aqui trazem o pensamento nesta casa, que possam receber essas edificações do passe, da irradiação que emana desses mentores amigos, que aqueles que colocaram água para fluidificar, que possam receber essa fluidificação, e que os protetores de nossos lares possam estar sempre contribuindo para o nosso equilíbrio, para o amparo de nosso lar. Que essas bênçãos se derramam por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos em Cristo, por todos os nossos irmãos universais encarnados e desencarnados, e que a paz e o amor de nosso Divino Mestre Jesus e de nosso Pai Celestial irradie sobre todos os corações da humanidade, de todo o nosso planeta Terra. Que assim seja. Graças a Deus.